Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento 100% digital e gratuito do Legal Hub, uma escola de inovação jurídica. Sejam muito bem-vindos à Maratona de Direito Digital. Eu sou o professor Alan Lopes, head e professor do curso de Direito Digital, que trata de temas palpitantes que envolvem o direito e as novas tecnologias, como por exemplo, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, smart contracts, crimes digitais e muitos outros. Mesmo distantes, nós estamos conectados e compartilhando com vocês um conteúdo de altíssima qualidade. Então, não se esqueça de inscrever no nosso canal Legal Hub, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós lançarmos um conteúdo aqui no nosso canal. Vocês podem e também devem interagir conosco por intermédio do chat. Compartilhe conosco dúvidas, compartilhe experiências. O avanço das tecnologias tem colocado desafios grandes para o direito. E por isso o direito digital tem cada vez mais ganhado destaque no mercado jurídico. Como vai ser o nosso evento? Nós teremos profissionais especializados em direito digital, como por exemplo a doutora Patrícia Peck Pinheiro, cujo tema será segurança da informação. Teremos também a participação do Dr. Renato Opsi Blum, que tratará da inteligência artificial. Teremos a participação da doutora Ana Pavelski, que vai falar das relações trabalhistas e do direito digital. Teremos também a participação do Dr. Rodolfo Viana Pereira, que vai tratar dos métodos de aprendizagem jurídica digital. Nessa oportunidade, não teremos a presença da doutora Carla Capella Moraes, mas certamente teremos ela no próximo evento do Legal Hub. Quero desde já agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida e desejamos uma experiência incrível nessa maratona de direito digital. Um ótimo evento a todos. Um abraço e até lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Maratona de Direito Digital. Eu sou o professor Alan Lopes, head e professor do curso de Direito Digital da Legal Hub. E hoje nós vamos receber a doutora Patrícia Peck, que é uma grande advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança. Ela é graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional, autora e coautora de 25 livros de direito digital, sócia do escritório PG Advogados. Então, é uma satisfação receber. Ela já recebeu prêmios como Compliance Digital, Security Leaders, foi condecorada com 5 medalhas militares. Eu agradeço desde já a parceria e a participação da doutora. Muito obrigado. Oi, Alan, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui nessa aula do Legal Hub e poder compartilhar um pouco essa trajetória, né? Já são 20 anos de trabalho, estudo, pesquisa do direito digital no Brasil para todos vocês. Perfeito, professora. Doutora Patrícia, a primeira pergunta que nós queremos fazer é voltada para o mercado de trabalho do direito digital, né? O direito digital já foi muito bem definido pela doutora como, nas suas palavras, a evolução do próprio direito. E essa evolução é uma necessidade diante da massificação da economia digital, desse grande volume de dados que essa era da informação que nós vivemos produz. E a segurança da informação, então, é uma grande preocupação, não apenas para o governo, para a parte corporativa, mas também no dia a dia das famílias. E a doutora criou lá em 2010 o Instituto iStart, que tem essa missão de levar educação sobre segurança digital para as famílias e também para atuar junto até mesmo às escolas.
E quais são as oportunidades, quais são os desafios que a doutora identifica para o advogado que é especialista em direito digital nesse contexto de segurança digital de empresas, para as famílias, nesse momento de pandemia que nós vivemos? Bem, primeiro, Alan, acho que o direito, né, em si, ele sempre é uma disciplina muito social, e a partir disso ele lida com o comportamento das pessoas. E nós temos vivido aquele desafio de ensinar mais sobre ética, sobre segurança, e isso independe da gente estar numa crise sanitária ou numa crise econômica, né? Nós comentamos que até para Brasil, para mundo, quando você fala de sustentabilidade, né, esses pilares relacionados a valores, a moral, a questões de lidar com transparência, verdade, e aí também a questão da segurança, eles são fundamentais para que você tenha uma sociedade que possa evoluir, que possa ter um crescimento, como eu disse, sustentável. E aí, quando você trabalha o direito digital, pensando que ele é o upgrade do direito numa sociedade dos dígitos, né, de 0 e 1, e que ela vem se digitalizando, pelo menos aí desde os anos 90, se a gente usa isso como referência por conta da internet, ou a gente pode ir mais atrás, os anos 50, quando você pensa em uma sociedade computacional, com o poder todo aí de grandes computadores, até porque pelos estudos de inteligência artificial, o próprio termo inteligência artificial foi cunhado no final dos anos 50 para os anos 60. Então, a gente está construindo, né, uma sociedade que passa a necessitar que o indivíduo tenha uma decisão, uma tomada de decisão em que a atitude de cada um tem um impacto coletivo muito grande. E isso vai desde questões de meio ambiente, até quando você pensa no vírus do computador, que a pessoa clica em alguma coisa de uma forma muito inocente ou até mesmo displicente, e aquilo gera um dano para todos, não apenas para aquela pessoa. Mas são esses efeitos em viver em rede. O que é viver em rede? E aí a mesma coisa acontece com o que a gente está vivendo da pandemia. Quando você diz que a pessoa precisa praticar um isolamento social para que se proteja o todo, e que isso faz passar mais rápido a situação que estamos sofrendo, né? Porque há, sim, um momento muito tenso da humanidade que se precisa da colaboração. Então, acho que quando o direito traz regras de conduta e que você diz que precisa até se transformar numa lei, a gente está numa produção acelerada, né, de legislação, porque essas leis, então, vão impactar. Não adianta fazer lei se você não educa, não ensina sobre a lei, depois você tem que fiscalizar a lei, aí punir quem não cumpre com a lei, né? Assim que você vai a trabalhar a sociedade. Até foi um dos motivos pelo qual eu criei o Instituto, como você bem mencionou, em 2010, por enxergar que precisava trabalhar mais a educação em ética e segurança digital nas famílias, fazer uma campanha de família mais segura na internet, porque a gente já fazia esse tipo de trabalho nas empresas, mas o pai, a mãe, o jovem, a própria escola, se não trabalhasse essa temática ali no primeiro momento em que uma criança começa a utilizar a tecnologia e saber, por exemplo, que tem que ter uma senha segura, mas que não é correto você mentir sobre quem você que é o crime de falsa identidade, de você entrar num site que você não tem idade mínima. Essa questão da verdade, da mentira, ela é muito profunda, né? Eu não estou apenas assim mentindo para estar numa mídia social, eu estou construindo um caráter de alguém, de um indivíduo que depois, quando crescer, vai mentir por outras coisas. Então, começa ali mentindo para uma mídia social e no futuro eu posso estar começando a semear uma situação que pode se transformar no estelionato, na fraude, né? Na falsidade documental, no enganar um chefe, no enganar numa relação conjugal. Mas tudo começou lá atrás, quando a pessoa ainda era uma criança que tinha 10 anos e dizia que já tinha 13, 14, só para estar aonde não deveria, né? Então, quando o direito fala desses pilares e a gente fala da boa-fé,
objetiva, e agora a própria legislação de proteção de dados fala de transparência, né, fala de segurança, a gente está no final falando de uma sociedade que valorize de fato proteção de direitos humanos, garantias fundamentais e traga a segurança jurídica das relações. Então, a minha primeira obra do direito digital, eu já dizia, né, mencionando que assim a gente tem que conseguir, com tecnologia, que o direito provavelmente traga soluções que são ambições da sociedade, expectativas da sociedade de muito tempo. As pessoas querem ter certeza que a outra pessoa é ela mesma. Eu não quero fazer um negócio com alguém que não cumpra o combinado ou que não seja ela. Não importa se é atrás de uma tela, de uma interface gráfica ou presencialmente, essa certeza de autoria, de identidade, é algo que o direito busca há muito tempo. Se a gente vai alcançar com biometria, se a gente vai alcançar usando blockchain, se a gente vai alcançar com qualquer tecnologia que se invente, reconhecimento facial, no fundo, o direito digital é essa união, esse híbrido de tecnologia, direito e comportamento para que a gente alcance uma sociedade melhor. Então, assim, eu fico feliz de estar estudando há bastante tempo essa temática e ver que a gente precisa da multidisciplinariedade, mas para esse objetivo de que, quando você vai olhar nos livros, nos institutos originários, para quem estuda mais direito romano, germânico, se você quer ir para um direito mais legalista como o brasileiro, ou mais costumeiro como é o anglo-saxão, a gente vai ver que os problemas são comuns desde então, né, e que a gente não conseguiu resolver muito bem, e que talvez quando você vai para contratos, eu não quero que as pessoas façam fraude de dizer que assinou uma coisa no passado. A gente quer ter certeza que assinou no lugar certo e na hora certa. Então, geolocalização e carimbo do tempo são coisas maravilhosas. Pena que o papel aceita qualquer coisa. Então, você assinar em papel do jeito que a gente fazia no passado e usar carimbo são metodologias que já estão ultrapassadas, porque elas nunca foram eficientes para garantir a antifraude. Então, quando a gente fala que a gente tem que mudar os usos e costumes e a sociedade precisa evoluir, e se a sociedade muda, o direito muda com a sociedade, porque ele tem que ser resposta a essa expectativa social. Perfeito, doutora, excelente. Quando a gente fala de segurança da informação, como a doutora comentou agora, o tema certamente nos remete a falar um pouquinho da LGPD, né? Lei 13.709. E nessa última terça-feira, dia 19 agora, o Senado ele voltou a alterar a data da vigência da LGPD para começar a vigorar novamente em agosto de 2020. Só que as sanções vão ficar para entrar em vigor só em agosto de 2021. E gostaria de saber como é que a doutora percebe essa mudança para as empresas, para a sociedade brasileira. A senhora entende que é importante ou pode gerar, quem sabe, alguma insegurança jurídica? Bem, primeiro eu acredito, né, que toda a legislação de proteção de dados vem vindo numa toada de que ela é fundamental em qualquer país que ela venha a ser implementada. O Brasil já está numa agenda atrasada com essa temática, com essa matéria, e vem sendo cobrado por isso. Então, a União Europeia com toda certeza, quem mais avançou, já tinha uma diretiva que é a 46 desde 95 e conseguiu melhorar isso com a uniformização da matéria num regulamento geral de proteção de dados que ficou sendo chamado de GDPR. E isso aconteceu em 2016, com prazo de 2 anos, entrou em vigor em 2018, fazendo aniversário em maio de 2020, já com 2 anos de entrada em vigor. Então, já são 4 anos de GDPR no total, né? De 2016, com 2 anos de prazo, entrou em vigor em 2018, com 2 anos já que está vigorando lá. Então, ele já tem 4 anos de experiência dessa nova regulamentação e que isso tem ajudado muito para ter um arcabouço jurídico adequado até para atravessar a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, lá
na União Europeia. Quando você tem que tratar dados pessoais sensíveis nas instituições, quando você tem que ter justificativa de exceção de consentimento e compartilhar essa informação com a Organização Mundial da Saúde, quando você tem que fazer a videovigilância, tem que compartilhar, quando você tem que fazer a localização por geolocalização, se está havendo aglomerações. Então, eles conseguem ter um framework, uma base legal muito bem estabelecida, porque eles já estão com uma regulamentação específica, atualizada, moderna, e muitos outros países andaram nesse sentido. Você tem Austrália, você tem Canadá, você tem muitos outros, são 107 países já com a legislação evoluindo. Aqui na América Latina, você tem Argentina, você tem o Uruguai já no mesmo nível de adequação, o México avançou, o Peru, o Chile, a Colômbia, e o Brasil, nesse período, tentou melhorar a sua legislação na época do Marco Civil da Internet, em 2014, certo? Só que aí, quando nós debatemos a nossa regulamentação, que é o que você citou, 13.709, que é a famosa LGPD, nós promulgamos ela em 2018, ou seja, na Europa eles estavam começando a entrar em vigor, quando aqui a gente estava recém promulgando a nossa legislação para dar prazo para a gente ter a entrada em vigor, inicialmente de 18 meses. Então, a lei já sofreu alteração em seguida para ganhar mais prazo. Então, a gente já teve uma primeira prorrogação para virar 24 meses no Brasil e ficar com essa equivalência da Europa. Então, nós tivemos já o prazo de 2 anos para a entrada ser em vigor, em agosto de 2020. Independente de pandemia nesse ano, foi dado 2 anos. Então, nós teríamos que nos planejar. Então, a primeira coisa que acontece quando você olha esse contexto, esse cenário, nós aqui, seja o lado público ou privado, não fez o dever de casa. O plano não aconteceu, porque não é nos últimos 6 meses que a lei vai entrar em vigor que você diz que não deu tempo de um prazo de 2 anos. Mas tem N motivos por isso. Primeiro, a gente continuou mexendo na lei. A lei continuou sendo mexida, teve mudança de governo. Era o governo Temer, entrou o governo Bolsonaro. E aí, em 2019, na alteração da legislação, que era para você regulamentar a autoridade, a NPD, que acontece em 2019, teve alterações em outros artigos da lei. Então, o mercado ficou esperando ter uma consolidação, a legislação fica mais madura, sem mexer, para começar os projetos de adequação. O mercado também ficou esperando a autoridade começar a agir, como aconteceu na União Europeia, os DPAs, os Data Protection Authorities. O que isso significa? Não saiu a autoridade aqui no Brasil, e aí ficou aquela ideia de que se a NPD, a autoridade, não foi efetivamente empossada, será que a lei vai pegar? Ou seja, isso gerou insegurança jurídica das instituições investirem para implementação da lei, e essa dúvida é muito ruim, ou seja, a maioria das instituições ficou com a lembrança do que aconteceu no e-social, na época do e-social, que ficou havendo um empurra de prorrogação, e aí acontece em 2020 a pandemia do Covid, trazendo todas as justificativas, sim, agora, com o problema do isolamento social e os efeitos da crise econômica, com as empresas tendo que priorizar a questão do trabalho e já tendo até que ter desligamento de pessoas, tendo situações aí realmente impactantes, como que consegue agora essa adequação? Mas a gente traz muitos efeitos para o país assim, porque a pergunta que fica então qual é o nosso prazo real? O que é viável? Porque se você disser, vamos manter agosto, isso é viável? Agosto de 2020 é viável? Eu acredito que não, sabe, professor Alan? Porque não é só ser viável para o setor privado, é viável para o setor público? O setor público não está com um orçamento para isso. Nós já temos a nossa autoridade, nós também não temos. Então, a gente não pode ficar na utopia. O dever de casa não foi feito para 2020, ainda mais com pandemia. Se a gente jogar para 2021, dá para dizer que janeiro de 2021 é viável? Pensando que a gente precisa aprovar o orçamento de 2021, inclusive no setor público, o legislativo consegue aprovar o orçamento e o executivo no mês de janeiro
de 2021 não consegue. Né? Então, talvez assim, a gente teria que realmente sentar e dizer assim, o que é viável para não ter uma vergonha de a gente prorrogar de novo a lei, porque já teve a primeira prorrogação, e depois ter que prorrogar de novo, porque se tiver uma terceira prorrogação, isso vai gerar uma situação de um efeito em termos econômicos, em nível internacional, da imagem do país, do Brasil, que já não está boa, né, com tudo que está acontecendo, muito ruim. Que imagem que a gente passa? Que a gente não pode ser levado a sério. E eu acho que isso que é complicado. Só que isso não é uma imagem só do Brasil, isso vira uma imagem do brasileiro. Então, quando o jovem que está estudando quer fazer um application para ir para uma universidade lá fora, quer conseguir uma bolsa de estudos, quer conseguir um trabalho, todo brasileiro paga com a imagem de que não é levado a sério. E é isso que a gente tem que refletir como sociedade, né? Que a gente consiga ter um plano e executar o plano e chegar até o final. O brasileiro faz inovação, ele é criativo, ele tem boas ideias, mas ele não completa. Né? A gente tem que ser capaz de construir um planejamento e completar. E é isso que eu falo muito nas aulas, nas palestras. Né? O que é viável? Então, se for viável ser agosto de 2021, uma prorrogação de um ano, então temos que botar isso concreto, por escrito e executar. Só que aí é público e privado, e aí o público também vai ter que fazer o orçamento, aí a autoridade tem que sair, aí é todo mundo construindo e andando com essa meta. Não é só uma canetada de mexer de novo na lei, é executar o plano completamente. E aí o que aconteceu essa semana, que foi o que você comentou, só para fechar, vira o quê? Vira uma vergonha, vira um vai e vem, porque parece briga de menino. Parece que o Senado tinha proposto uma coisa que, quando foi para a Câmara, não foi concordado e convencionado da forma como o Senado queria. Aí o Executivo atropelou com a medida provisória 959. Aí, quando volta para o Senado diz, já que não fez do jeito que eu quis, eu volto para o prazo originário. Aí manda para o presidente. O que o presidente vai fazer? Né? Ele vai agora ou usar o poder da caneta dele, de sanção ou veto. Se era ele quem tinha proposto, com a medida provisória 959, aumentar o prazo para maio de 2021, que é o que está hoje na lei. Se você acessar o site da legislação, qualquer estrangeiro que está fora do Brasil, que não está entendendo essa discussão toda que está tendo aqui, acessar, no artigo 65, está escrito que a lei entra em vigor no dia 3 de maio de 2021. Então, a gente está passando uma mensagem equivocada. Por quê? Porque hoje o estrangeiro lê lá que a lei entra em vigor no dia 3 de maio. Aí amanhã ele vai ler lá o quê? Que voltou para agosto? Isso fica muito ruim, né? Aos olhos internacionais, inclusive, porque isso é antiplanejamento. Isso é antigovernança, antissustentabilidade. Então, não devia nem ter começado essa discussão de prorrogação, será para ficar fazendo esse vai e vem. Então, o Senado acabou passando uma mensagem negativa, porque ao invés de ser no sentido de solucionar o problema, ficou parecendo briga de menino. Essa é a minha visão. Excelente, doutora, perfeito. Eu gosto muito, a doutora Patrícia Peck tem uma experiência muito forte anterior ao direito com tecnologia, né? Então eu gosto muito quando a doutora compartilha sobre a sua experiência, e minha próxima pergunta é voltada para isso, essa união do direito com a tecnologia, até porque nesse tempo de pandemia, os criminosos, né, os cybercriminosos têm utilizado tecnologia para a prática de vários ilícitos, né? Phishing, crime contra a honra, por exemplo, por fake news. Mas eles também usam, professora, a questão da vulnerabilidade, também a questão da falta de informação das vítimas sobre o uso seguro de tecnologia. E a doutora é programadora desde os 13 anos. E a minha pergunta é, a doutora pode compartilhar de que forma que a doutora entende que esse conhecimento tecnológico, né? Por exemplo, saber programar, conhecer blockchain, smart contracts, ou até buscar uma certificação tecnológica, o quanto isso é importante e pode diferenciar o advogado que trabalha, que estuda o direito digital. Professor Alan, sua pergunta é muito pertinente. Eu costumo dizer que, sim, a gente está dentro de um direito, o direito digital ele é um direito mais técnico.
é importante a gente tentar entender como que as coisas funcionam. Você não precisa necessariamente saber fazer, não é que você tem que botar a mão lá na máquina e saber programar, mas você tem que saber um pouco mais, além do que um usuário comum, né, da interface do Windows, né, digamos assim. Por quê? Porque o advogado, ele tem que entender que, assim, na sociedade digital, a principal testemunha virou a máquina. E as provas são eletrônicas. Então, esses dois conceitos, testemunha máquina e prova eletrônica, deveria ser ensinado no primeiro ano do direito, primeiro ano da graduação. E para o nosso ofício, para qualquer área do direito, mesmo quem não é advogado, se for ser policial, qualquer operador, se for ser magistrado, se for ser procurador, qualquer operador do direito, eu preciso saber manusear provas eletrônicas e preciso saber perguntar para a testemunha máquina o que aconteceu. Então, isso faz parte do nosso ofício, do nosso dia a dia. E aí, para isso, fazer algum tipo de curso de forensics, né, de computação forense, você entender o que significa usar um software hexagesimal, o que é esteganografia, o que é uma pessoa conseguir disfarçar um documento atrás de uma imagem, e quando ela manda uma foto, atrás está um documento, e que isso é uma forma de você vazar informação, que com software hexagesimal eu consigo saber que houve uma adulteração num documento, por exemplo. Quer dizer, esses conceitos, como é que eu consigo fazer uma recuperação de um HD e consigo verificar, por exemplo, que aquilo ali pode ter sido apagado em até 15, 16 camadas, eu consigo recuperar. Coisas super simples de quando você pega o equipamento de alguém, mesmo o WhatsApp, você coloca lá resgatar grupos apagados, resgatar informações apagadas. Para uma mãe, só dela saber como é que faz isso no WhatsApp do filho já é ótimo, né? Você olhar na máquina da pessoa e já pegar coisas, quer dizer, então assim, existe um know-how, um conhecimento básico, necessário, investigativo, pericial, que é do ofício jurídico e que a gente, até por uma mente curiosa, né, já seria importante da gente conhecer. Para mim, aquele laboratório de computador que toda faculdade de direito tem, que tem uma sala lá que tem computador, não é para ficar digitando documento no Word ou aprendendo a fazer coisa no PowerPoint para ficar apresentando trabalho de grupo. O advogado teria que estar ali tendo aula de prova eletrônica, de perícia forense, de como é que eu faço quesitos para testemunha máquina, sabe? Conseguir pegar um Trojan, que é um artefato malicioso, e entender como é que ele consegue invadir, o que é um back orifice numa máquina, que é essa porta aberta por trás, como é que eu consigo ligar a câmera da máquina de uma pessoa, o que é snifar uma máquina, entende? Para poder identificar o número do IP, o que é pingar. Como é que eu consigo pegar o número do IP e já saber quem é que é o assinante, tá? Que são coisas que assim que essa pessoa começar a estagiar ou ela se formar, qualquer caso que ela tiver que investigar, ela já tem que saber para quem que eu notifico. Eu vou ter que notificar quem? Senão você se forma sem conseguir assim o básico da providência inicial. Se uma pessoa sair correndo na rua levando a bolsa de alguém, o advogado sabe dizer, você vai ter que ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência, você vai ter que dizer como testemunha o que foi que aconteceu. Agora, se acontece esse tipo de evento, de furto digital, de alguém pegar um dado de cartão de crédito e dar um golpe, ou sequestrar o WhatsApp da pessoa, esse mesmo jovem faz 5 anos de direito e não sabe dizer e orientar nem alguém da família qual é a providência de pronto-socorro inicial das primeiras 24 horas que aquela pessoa tem que tomar de providência. Então, a gente precisa, de fato, atualizar isso, porque é um conhecimento de graduação, não é de pós-graduação. Isso é base do ofício do direito. Então, o jovem hoje, quando ele entra, se a sua faculdade não está ensinando isso, você tem que buscar fora. Fazer um curso de Senac, de SESI, algum outro curso online, tá? E aprender um pouquinho mais, senão você vai ficar com uma lacuna de formação para um ofício bem básico do dia a dia do advogado digital. Excelente, essas orientações são preciosas. Eu gostaria de compartilhar uma última pergunta voltada agora para a questão da prática jurídica.
porque esse nosso tema de segurança da informação, ele também precisa, né, professora, ser preocupação do advogado. Exemplo disso são os bancos de dados dos escritórios de advocacia. Nós temos ali informações muito estratégicas de vários clientes. E como é que a doutora percebe a segurança digital nos escritórios de advocacia brasileiros, né? Será que já existe essa preocupação de aplicar os princípios do direito digital, os princípios da segurança da informação na prestação dos nossos serviços jurídicos? Bem, professor Alan, eu acredito que nós estamos seguindo uma jornada de aprendizado. Como esse tipo de aula ainda não é uma formação da base jurídica na graduação, depende às vezes da pessoa ter tido essa aula ou num curso de pós ou numa aula de especialização. Então, quem hoje já tem escritórios, se não tiver tido uma palestra, uma orientação, às vezes dificilmente já está aplicando essas melhores práticas, né? Não está ainda como parte da cultura estabelecida do gestor jurídico, do gestor do escritório de advocacia, né? Pode ser que alguém já tenha comentado algo assim, né? A gente acabou de ver um caso recente no escritório da Califórnia, nos Estados Unidos, com vazamento de dados de famosos. E não estou falando de Brasil, a gente está falando dos Estados Unidos, e estamos falando de uma banca, de um escritório com famosos, com artistas e tá. Então, uma parte do problema da segurança digital é que você tem sempre que trabalhar a segurança com 3 pilares. Ela tem uma parte que é tecnológica, que é você investir em ferramentas. Então, logicamente, investir em ferramentas tem um custo. Então, dependendo do tamanho da banca e se a pessoa está iniciando o seu escritório, às vezes acaba não tendo esse investimento adequado, com softwares de segurança, com firewall, e a gente está usando muito o recurso mobile, o advogado usa muito o celular, notebook, a gente está agora com home office, né, uso de nuvem. Não dá para fazer puxadinho digital, tem que usar com tecnologia segura. Né? Você tem que ter aquele comportamento seguro depois do usuário, tem que usar com senha segura. Conheço colegas que compartilham seu certificado digital, o ICP Brasil, não pode fazer esse tipo de coisa, isso é risco. Compartilha a senha do chefe, do advogado, o estagiário tem a senha do chefe, isso não pode, né? Então, a cultura da segurança, ela tem que estar do exemplo top-down, por exemplo. Fora a questão da postura nas mídias sociais. Hoje ainda muito jovem fica contando caso de cliente para os outros. Não pode ficar contando caso, dando nome, né, do cliente, assim por diante. Ainda tem muito problema, às vezes, de mandar e-mail para a pessoa errada, porque não está atento, aí vai o documento de A para o B, sabe? São aqueles cuidados comportamentais. E você tem que ter as regras, as políticas, tem que estar no contrato, tem que ter política de segurança, tem que ter política de home office, de bring on device, tá? Tem que ter campanha de segurança de informação dentro do escritório. Então, às vezes, os escritórios atendem grandes empresas e assinam NDA, acordo de confidencialidade, o advogado tem sigilo da advocacia, tem tudo isso, mas você dentro de casa precisa praticar e trabalhar nesses 3 níveis, né? Mas só que, como a gente não está tendo aula sobre isso na faculdade, você pode também tentar levar mais aulas sobre isso na própria OAB, na ASP, IASP, todas essas institutos e associações para fomentar. Mas o próprio advogado hoje, quando ele abre a sua portinha, seu escritório, ele tem que lembrar que segurança de informação é proteção de patrimônio e reputação. Você leva anos para construir uma reputação, uma marca jurídica, e um incidente de segurança pode destruir aquilo tudo, porque a advocacia é uma profissão de confiança. De confiança. É sigilo e confiança. Então, um incidente de segurança coloca muito a perder depois a confiança daqueles clientes na banca, em termos até de sigilo, do como que estão guardando as nossas informações. Então, é um investimento extremamente importante, necessário, e tem que ter esse zelo. Só que não é uma coisa que você faz um dia e pronto. É esse que talvez seja o desafio. É aquela questão de que segurança é todo dia. Então, ele é um trabalho permanente. Campanha de segurança ela tem que ser contínua.
tem que ser na integração, tem que ser todo ano, tem que estar sempre tendo reforço. E isso é extremamente importante, deveria ser uma prioridade nos escritórios de advocacia. Esse é o recado que é importante de deixar aqui. Excelente, a gente deixa um recado excelente. Em nome da Legal Hub, quero agradecer demais a participação da professora doutora Patrícia Peck. A gente começa a maratona de Direito Digital com um conteúdo de muita excelência, graças à sua participação. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Alan. Parabéns pela iniciativa e eu desejo uma boa maratona de Direito Digital para todos. Bons estudos e coloquem o conhecimento em prática. Perfeito. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Maratona de Direito Digital. Eu sou o professor Alan Lopes, sou head, professor do curso de Direito Digital da Legal Hub, e hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber o Dr. Renato Opsi-Blum, que é mestre pela Florida Christian University, advogado, economista, juiz do Inclusive Innovation Challenge do MIT. Ele é presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados, presidente da Comissão de Direito Digital do IASP, primeiro vice-presidente da Comissão Especial de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo, presidente da Comissão Permanente Jurídica do Esporte Clube Pinheiros e é autor de várias obras jurídicas que envolvem o direito digital e também a nova LGPD. Eu agradeço desde já a parceria e a participação do Dr. Professor Renato Opsi-Blum. Uma honra, Alan. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Obrigado, doutor. Uma primeira pergunta que nós queremos fazer, voltada para o mercado de trabalho do direito digital, diz respeito à inteligência artificial, que vem oferecendo ao direito uma série de benefícios, como, por exemplo, automatizar questões bem simples, questões administrativas, mas tem vários colegas que estão notando que a inteligência artificial está avançando para atender clientes, fazer pesquisa jurisprudencial e atividades, professor, que alguns estagiários e até advogados em início de carreira fazem. Eu queria saber como é que o doutor percebe esse avanço. A dúvida de muitos colegas e alunos é aquela: será que a inteligência artificial vai substituir o trabalho dos advogados? Alan, contextualização perfeita. Eu acho que um tema do momento muito quente é essa questão da inteligência artificial lógica. Por que eu estou ressaltando aí o ponto da lógica? Porque nós poderemos ter eventual substituição em uma outra modalidade de inteligência artificial, que seria a quântica que foge da lógica, foge do bit, do byte, foge do processamento do dado racional. O que nós temos hoje é uma substituição de tarefas recorrentes, repetitivas e lógicas por sistemas, em função do seu custo, em função da sua dinâmica, da velocidade e até do acerto. A assertividade é sempre boa da gente lembrar e ressaltar também. Claro que nessas circunstâncias, eu posso até destacar aqui alguns pontos mais sensíveis, como, por exemplo, a advocacia trabalhista, que tem na sua elaboração, tem no exercício dessa profissão, algumas questões que são recorrentes, são de aritmética. A mesma coisa também na esfera tributária. Quando as questões começam a se repetir, você faz uma programação e a programação repete com mais eficiência e mais rapidez. Nesse ponto, se for esse o contexto, sim, um pouco desta atividade jurídica será substituída. E avançando um pouquinho, se existe então esse cenário, e isso pode, essa inteligência, esse software, essa programação pode substituir, alguém atrás dessa plataforma, desse programa de computador, inclusive deste hardware, vai ter que fazer esta programação, desenvolver este código de rotinas, ou essa programação de rotinas, como nós chamamos. E esse alguém pode ser, por que não, e até acho que deve, um advogado. Então, nós, em tese, tiramos uma área de atuação, um posto de trabalho repetitivo, mas, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de um outro momento, de uma nova área de atuação do advogado programador. Então, na verdade, é uma mudança que nós temos aqui de posição de carreiras.
não é que nós teremos aí uma diminuição na atividade humana, teremos aí uma acomodação, uma reacomodação dessas atividades, que são desafiadoras e, sem dúvida nenhuma, exigem sempre esse debate. E eu diria, então, que o que me preocupa é a inteligência quântica, que ainda vai demorar alguns bons anos para que nós tenhamos aí uma utilização em escala, lembrando que hoje nós temos pouquíssimos computadores quânticos no mundo, que são computadores grandes, refrigerados ao zero absoluto, e muitas vezes até imprevisíveis, né? Parecido e semelhante àquele filme O Exterminador do Futuro. Verdade, perfeito, doutor. Eu gostaria agora de fazer uma segunda pergunta voltada mais para a prática jurídica, porque o STF já utiliza uma inteligência artificial que é o Victor, lê recursos extraordinários remetidos para o tribunal. O STJ tem um projeto Sócrates, né, para agilizar na classificação de processo. Tem outros tribunais espalhados pelo Brasil, o TJ de Minas tem o Radar, o de Pernambuco, a Elis e outros. E na prática da advocacia, como é que o professor recomendaria para que os colegas e os alunos vissem o uso da inteligência artificial como um diferencial no seu escritório para a sua prática jurídica? Professor Alan, eu vejo da seguinte forma, e lembrando do Watson, que talvez tenha sido aí o computador ou a inteligência artificial mais famosa, ressaltando que essa inteligência toda depende da alimentação do seu banco de dados. Novamente, a gente tem a questão da recorrência, e nós temos dentro dessa recorrência a facilitação da atividade jurídica. Esta atividade jurídica, que em cima desses programas, vai ter como consequência o maior número de informações e, portanto, uma melhor tomada de decisão. Na prática, a inteligência artificial vai, eu como operador do direito, vai me trazer informações de como aquela Câmara, ou aquele tribunal, ou aquele magistrado está julgando, para que eu possa não só definir a minha estratégia, mas também alertar o meu cliente. Do ponto de vista do tribunal, é facilitar aquela operação que era manual, de separação das causas, da natureza, né, dos processos, dos recursos, indexação de importância, encaminhamento, se é o caso de incidente, se é o caso de súmula, se é o caso de plenário virtual ou não, e daí por diante. Então, é uma automatização natural, recorrente, que também, como nós conversamos na questão da inteligência em si, que depende da programação, mas facilita e agiliza não só a atividade dos tribunais, nessa reorganização, mas também vai dar mais subsídios ao profissional operador do direito, não só advogado, mas também aos magistrados, para que eles tenham mais informações e mais condições nas suas respectivas tomadas de decisão. Perfeito, doutor Renato. Olhando agora para a questão do cenário legislativo dessa inteligência artificial, a Europa, por exemplo, já tem uma resolução que trata de sistemas autônomos, trata da responsabilidade de, por exemplo, danos causados por esses sistemas. O Brasil tem projeto de lei falando sobre princípios para se utilizar a inteligência artificial. Como é que o professor vê essa regulamentação para a inteligência? O professor até mencionou o filme do Exterminador do Futuro. Será que é possível tutelar os direitos das pessoas que vão ser afetadas por uma inteligência artificial? Outro dia eu estava participando de uma live, aliás, comecei a fazer lives numa brincadeira informal, já estou na minha, acho que, 70ª live fazendo todos os dias. Fica aqui o convite, né, no meu Instagram, todos os dias aí, às 8 da noite. Mas eu lembro que, né, quando a gente começou a discutir esses assuntos, e eu puxei, talvez, foi na primeira semana, o assunto inteligência artificial como um todo, isso provocou muito debate, né, e muita reação, especialmente quanto à questão da regulamentação, a questão da ética. Falamos dos carros autônomos, aqueles exemplos clássicos, né, de o que o objeto vai decidir, na verdade, o que o programador decidiu para o objeto fazer, se vai matar 10 ou se vai matar 2 e quem vai matar. E, por outro lado, se isso deve ou não fazer parte da programação. Por outro lado, se não fizer parte, isso é negligência, também traz responsabilidade, enfim. Quanto maior o número de variáveis, obviamente, maior o número de fatores e de fatos, portanto, a responsabilidade vai incidir de uma forma ou de outra. Sem dúvida, professor Alan, a regulamentação vai existir, vai ter que existir. Nós temos alguns projetos de lei em tramitação, procurando não só trazer o tema, mas tentar achar um caminho que se entrelaça também com a ética e com a novidade, com a tecnologia em si.
Vou citar aqui o exemplo da polêmica francesa, né? Já que você citou na questão europeia, a polêmica francesa, que trouxe uma regulamentação, inclusive com a tipificação penal, pelo uso público de informações decorrentes, né, da aplicação de softwares, entre aspas, inteligência artificial, quanto à probabilidade de um magistrado, de uma corte decidir deste ou daquele jeito. A utilização pública, né, dessas informações ela não é permitida na França. Isso já tem mais ou menos uns 5 anos na esfera civil, e recentemente isso foi tipificado na legislação penal. A regulação ela é necessária, né, para que a gente possa, então, novamente, não só trazer o assunto, que a lei ela ajuda no debate educacional também, mas manter o assunto em pauta e procurar trazer limitações, né, direitos, deveres e limitações, e obrigações também, especialmente nesse ponto tão difícil do que é que o programador vai fazer, em que consiste a sua programação, até onde ele pode ir e deve ir. Ele também quer isso, ele precisa ter isso também. Isso vai ser uma segurança para o mercado em si, como um todo. E com o direito, professora, a inteligência artificial, quando ela vem para o direito, ela tem um ponto em que ela nunca vai conseguir passar, a não ser, novamente, quando nós tivermos a computação quântica. E aí vai ser algo que não dá para prever. Por isso que, nesse ponto, eu tenho temor. Mas, enquanto a coisa for lógica, fica fácil. Nós aumentaremos aí o poder de processamento, o aumento do banco de dados, a velocidade, a acuidade, mas tudo isso vai decorrer de uma lógica. O problema é quando isso sai da lógica. Por isso que, nesse momento, eu acho que é necessária a regulamentação para conforto da sociedade como um todo, especialmente a jurídica, mas não vejo como isso ser uma substituição da atividade humana, né? Novamente, pelo contrário, eu vejo de outro lado uma oportunidade. Excelente, doutor Renato. E todos nós conhecemos o doutor como um grande especialista na questão da proteção de dados e também da nova LGPD. Com a entrada em vigor da LGPD, as empresas que tratam dados, então empresas que coletam dados no território nacional, elas vão passar a ter obrigações mais claras. E essa proteção de dados tem sido considerada um benefício para os usuários brasileiros. Pensando nesse cenário, que desafios que o professor identifica que o profissional do direito digital vai se deparar para adequar as empresas que operam com esses sistemas de inteligência artificial na LGPD? Geral de proteção de dados é um excelente tema sempre, especialmente agora que nós temos aí uma salada quando da entrada em vigor. Nós temos, nesse momento, a entrada em vigor pela medida provisória 959, no dia 3 de maio do ano que vem, 2021. Porém, o projeto aprovado pelo Congresso mantém a data do dia 16 de agosto deste ano, prorroga as sanções para agosto do ano que vem. Independentemente do prazo, quando nós falamos de inteligência artificial e proteção de dados, sem dúvida nenhuma, e aqui eu costumo dizer, o tema proteção de dados, ele vai alcançar um pragmatismo nos próximos 5, 6, 7 anos, sem dúvida nenhuma. O macrosistema jurídico que está chegando, ele é até mais abrangente que muitos nós já estamos acostumados, como, por exemplo, eu gosto muito de fazer esse parâmetro com o Código do Consumidor, que abrange relações de consumo. A proteção de dados abrange também as relações de consumo, além da dinâmica. Acompanha o avanço tecnológico e a necessidade do tratamento do dado pessoal para qualquer negócio. Se nós colocarmos ainda o ingrediente inteligência artificial, fazendo apenas um pequeno gancho, né, a LGPD ela não proíbe a coleta automatizada. Ela apenas modifica, aliás, foi modificada com relação à medida provisória que havia proibido quando houver uma revisão. Então, eu tive um dado coletado, pedi uma revisão, essa segunda revisão, segundo a medida provisória, não era a primeira versão da LGPD, na medida provisória, a revisão seria feita também por um sistema automatizado, né? A revisão que eu pediria não pelo sistema humano. É um direito do titular do dado pedir esta revisão quando tiver a sua coleta feita por um sistema automatizado que pode ser de inteligência artificial, falando da parte lógica. E não ficou muito claro nessa última versão como isso vai se dar. O que ficou claro é que a versão anterior, de que seria a revisão, seria feita também por um sistema automatizado, não será mais. Pode ser por um sistema automatizado, pode ser por um ser humano, aí nós dependeremos
na interpretação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi constituída, deveria ter sido, inclusive evitaríamos toda essa questão legislativa, mas é a ANPD que vai tratar dessa questão desses assuntos. E inteligência artificial, ela vai trazer, considerando esse sistema automatizado, uma coleta muito mais intensa e que deverá seguir os ditames, né, todas as regras e proteções da LGPD. Então, vai envolver também um esforço maior na atividade de programação e de conformidade e de compliance. É uma atividade, não só uma oportunidade, né, oportunidade para a área jurídica, mas também para a área técnica. E aqui eu lembro um percentual que nós temos lá na International Association of Privacy Professionals, presidida pelo meu amigo Trevor Hughes. 40% dos quase 60 mil membros são profissionais de proteção de dados, são os chamados Privacy Professionals ou Privacy Pros, que não vêm ou não têm relação com a atividade jurídica. Então, realmente, nós teremos aí uma oportunidade, uma abertura de oportunidades, a exemplo do que nós discutimos aqui com relação ao software, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista técnico também. Melhor ainda, se o técnico tiver conhecimentos jurídicos regulatórios. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Matos, sou Head Comercial aqui do Legal Hub e também da área de Customer Success, que é a área que cuida da jornada do aluno, para que a sua jornada aqui com a gente seja um sucesso. E hoje, continuando aqui na nossa maratona digital, nós vamos trazer um convidado super especial, que é o Rodolfo Viana Pereira. Ele é advogado, professor da Faculdade de Direito, UFMG, fundador e coordenador acadêmico do Instituto para o Desenvolvimento Democrático e fundador e consultor da SG Compliance. Exatamente, a gente só traz referência aqui. Bom, para a gente começar, o ensino à distância por meios digitais é realidade há muito tempo. Mas simplesmente indiscutível o destaque que esse instituto vem recebendo nos últimos meses. E o direito é um nicho muito explorado digitalmente cada vez mais. E quando a gente se coloca em pauta a eficácia e qualidade desse ensino, é importante que a gente tenha acessos a métodos e técnicas de aprendizagem digital. E é para isso que a gente chamou o Rodolfo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Rodolfo, seja muito bem-vindo! Oi, Fernanda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com a turma da Legal Hub. É muito legal poder falar, né, tanto de meios digitais quanto de educação à distância. A gente tem aí um caminho longo para ser construído ainda no Brasil, em termos de transformação digital dos nossos cursos, em especial o curso de Direito, mas a pandemia veio para mostrar que isso é possível, é necessário e que as instituições que não estavam preparadas para isso acabaram sendo atropeladas pela história e agora tiveram que, por um lado, a gente vê isso claramente no mercado das instituições de ensino, as particulares que não estavam ainda acostumadas a essa nova realidade, de modo muito atropelado, tendo que da noite para o dia, para não perder receita, não perder aluno, criar métodos de educação à distância que não são os melhores, sem conhecimento, sem planejamento, sem didática adequada, sem metodologia adequada, e muitas das universidades públicas que também não tinham preparo para isso, numa posição de imobilismo, sem fazer a necessária transição. E agora a força do fato se impõe, e aí o que a gente vê na prática é que tanto instituições privadas quanto instituições públicas devem ter que considerar a introdução desses mecanismos, dessas tecnologias, dessas formas de aprendizagem. No mundo inteiro, as grandes instituições de ensino, os grandes centros de capacitação, todos eles, já de um bom tempo, têm ofertado disciplinas ou cursos, seja na modalidade 100% à distância, o EAD, que a gente chama, né, educação à distância, seja em modalidades semipresenciais. Então, o presente, até pouco tempo atrás, antes da pandemia, a gente dizia, o futuro próximo é um futuro em que não existirá mais educação 100% presencial. A gente já pode dizer hoje que não existe mais
educação no presente 100% presencial. O ensino à distância é uma realidade, ainda há muito preconceito sobre o ensino à distância, ainda há muito desconhecimento sobre o EAD, então é preciso lembrar que o EAD, como ensino presencial, são metodologias de aprendizagem que têm suas vantagens e têm suas desvantagens. Tudo vai depender do projeto pedagógico do curso, do projeto acadêmico, assim como existem excelentes cursos presenciais e péssimos cursos presenciais, também há péssimos cursos EAD e espetaculares cursos EAD. E lembrando que nem tudo precisa ser tão radical assim. É possível criar, dependendo do tipo de curso, uma metodologia que seja híbrida, por exemplo, que seja semipresencial. Então, essa é uma das grandes conquistas, ou pelo menos grandes lições que a gente aprendeu com a pandemia. Todos nós somos empurrados, quem não estava preparado, com muito mais dificuldade para o ensino à distância. Perfeito. Rodolfo, estamos junto nessa, Legal Hub também, buscando inovação aí, criando oportunidade nesse momento. E é muito bom poder conversar com alguém tão experiente, tão atuante na área. Esse é um grande diferencial nosso aqui, por isso que a gente trouxe você para realmente deixar essa maratona digital muito mais robusta, cheia de conteúdo relevante, um assunto que está super em alta, né? Educação aí foi afetada de forma global. Então, como que a gente pode se reinventar aí e como que a gente pode falar um pouquinho sobre ensino à distância? Mas eu queria entender de você como que você enxerga a evolução desse sistema de ensino digital. Então, eu sou um consumidor de ensino à distância. Eu, particularmente, gosto. Eu sou professor, aplico nas minhas disciplinas lá na UFMG o percentual permitido pelo MEC para introdução de ferramentas à distância em cursos presenciais, que é até 20%. É possível chegar até 40%, com algumas condicionantes, mas eu aplico os 20%. Sou consumidor de ensino à distância, fiz uma pós-graduação em ensino à distância na Universidade da Califórnia e sou fundador e gestor acadêmico de uma faculdade que é 100% à distância. O IDDE, que você mencionou, é uma instituição focada em cursos de alta qualificação, sejam cursos de capacitação, sejam cursos de pós-graduação, sobretudo em direito e em gestão. Já estamos no mercado há mais de 10 anos, mas convertemos para o ensino à distância desde 2012. E, curiosamente, há coisa de uma semana, 10 dias, depois de um longo processo junto ao MEC, saiu o nosso credenciamento como instituição de ensino à distância, 100% à distância, com a nota máxima, o que é raríssimo. Então, o que a gente pode perceber é que o ensino à distância tem ganhado terreno. Isso é, como eu mencionava, não vai existir mais, já não existe mais, não deveria mais existir um curso, uma faculdade, uma graduação que seja 100% analógica. Ela não precisa ser 100% digital, porque algumas disciplinas, algumas áreas de conhecimento irão precisar, sim, ali de aulas presenciais. Por exemplo, não é minha praia, mas eu fico imaginando que não deva ser possível fazer uma disciplina de dissecação de cadáver na medicina à distância, né? Mas, de todo modo, o que a gente viu é que aquele ensino tradicional, que é típico de uma metodologia medieval, que é trancafiar 50, 100, 20 pessoas dentro de uma sala de aula, em que você tenha um iluminado que fale ali durante 1h40, faça o intervalo, mais 1h40, durante 5 dias na semana, num horário fixo, sobretudo na área do direito, né, que é o que interessa mais aqui para o nosso público, em que antigamente se brincava que as faculdades de direito eram faculdades de cuspe e giz, bastava um quadro negro e um professor, e isso fazia uma faculdade de direito. Esse modelo está muito distante do ideal, está muito distante do que pode ser um processo de aprendizagem potenciado pelas ferramentas e pela tecnologia à distância. Só para dar um exemplo básico, assim, quando eu falo que não é mais possível ter curso 100% presencial, uma plataforma online de aprendizagem, por pior que ela seja aproveitada, ela vai servir no mínimo de um cabide
de PDFs de literatura, bibliografia que o aluno tenha facilidade para acessar, baixar na sua máquina, ler em casa na hora que ele quiser. Então, é só para dar um exemplo assim, de uma utilização jurássica de uma tecnologia de informação, de uma tecnologia digital de aprendizagem, que é uma plataforma online, e que ela existe ali, pelo menos, para fixar ali aquele conjunto de bibliografia indicado pelo professor. Claro que uma plataforma online, um ambiente virtual de aprendizagem, os chamados AVAs, por exemplo, eles são tecnologias, eles são plataformas tecnológicas que podem muito mais. A gente pode até depois falar um pouquinho sobre isso. Eles permitem certas metodologias de aprendizagem que são muito difíceis de serem realizadas com eficiência em sala de aula. Então, o ensino à distância veio para ficar, a digitalização desse processo de ensino à distância também é uma tendência. Vamos lembrar que ensino à distância não é só ensino online, mas eu quero chamar a atenção para a modalidade de ensino online. Vou dar um exemplo de um ensino à distância existente há décadas. Aqueles cursos por correspondência. Isso é um ensino à distância. A gente fazia lá um técnico em eletrônica em que ele recebia o material por correio, estudava, depois ele fazia uma prova, enfim, e ele conseguia lá ter uma capacitação. Isso também é ensino à distância. Mas é claro que quando a gente coloca o meio digital, quando a gente coloca a plataforma online, quando a gente fala de internet, quando a gente fala de big data, isso transforma o ensino à distância numa metodologia de ferramentas, de tecnologias que potencializam e muito o processo de aprendizagem. Claro, tem seus problemas, tem suas desvantagens, mas a gente tem muito a ganhar com isso. Muito interessante, Rodolfo. Você sabe que nós, o Legal Hub, a gente se surpreendeu muito nesse momento aí, esse período de pandemia, onde 100% de todos os nossos cursos eram presenciais. E aí, o que a gente faz agora, né? E a gente criou oportunidade nesse mercado. É claro que já era um projeto, né? Projeto nosso em desenvolvimento, mas os feedbacks, o alcance que a gente teve em vários estados, em várias cidades do Brasil, foi absurdo, foi sensacional. E como isso facilitou, né, que esse ensino, essa prática, essa inovação na área do direito chegasse para muitas pessoas. Então, realmente, tem pessoas ainda que preferem o 100% presencial, né? Não abrem mão. Mas eu acredito que esse mercado realmente é algo que a gente vai introduzindo, as pessoas vão experimentando e realmente é possível a gente ter um ensino à distância de qualidade, né? Com muita prática, com interação desses alunos, e isso é muito legal. Mas eu gostaria muito de saber de você quais são os desafios que você considera assim, os maiores e os entraves para o Instituto. Veja, primeira coisa, é muito importante lembrar que ensino à distância possui uma metodologia, para ser eficiente, para gerar aprendizagem correta, ele possui uma metodologia, uma pedagogia própria, que difere muito do tradicional curso presencial. Esse é o desafio que a Legal Hub e outras instituições têm enfrentado para poder transformar um modelo de ensino, de aprendizagem, de capacitação, que é realizado entre quatro paredes, com alunos sentados na cadeira, com um professor que fala ali em pé, em que o professor que vai tomar aquele tempo de exposição em aulas basicamente expositivas e que depois haverá algum tipo de avaliação ou ainda que troca diálogos e perguntas na sala de aula, para um modelo de ensino à distância que vai ser intermediado por ferramentas de tecnologia à distância em uma plataforma online. A grande dificuldade é exatamente perceber que são pedagogias e metodologias distintas. O que muita gente faz e é errado, não é errado, digamos, não gera a máxima possibilidade de aprendizagem, é pegar o modelo de aula presencial e colocar isso numa plataforma online. É o que muitos cursinhos preparatórios no direito faziam. Ou seja, um professor dando aula presencialmente, e há uma câmera filmando aquele professor e depois transforma aquilo em videoaula. Isso é uma metodologia equivocada no que se refere a EAD. A começar porque o processo de ensino à distância
ele muito mais eficiente do que o presencial nesse ponto, ele congrega um conjunto de estratégias pedagógicas e metodológicas de aprendizagem. E a videoaula é apenas uma delas. Tanto é que a carga horária das disciplinas, dos cursos, não corresponde à carga horária de fala. Quando a gente vai para o ensino presencial, se o Liga Hub solta lá, eu vou fazer um curso de 24 horas. Certamente, eu já organizei 1 milhão de cursos presenciais, certamente vocês estão pensando numa sexta-feira à noite, num sábado de manhã e num sábado à tarde. 4 horas aula para cada um, dá 12 horas no final de semana, 2 finais de semana, completa uma carga horária de 24 horas. Esse é 24 horas de relógio, onde o professor inicia a aula ali naquele horário, de 8 a meio-dia e meia, e depois, de 8 às 11h30, dá 3 horas e meia sucessivas, e aí sim sucessivamente. Quando a gente fala em carga horária de ensino à distância, a videoaula é apenas uma das atividades de aprendizagem. Então, no cômputo geral da carga horária, um curso de 24 horas, não terão 24 horas de vídeo, porque ninguém aguenta ficar na frente de um computador vendo 24 horas de vídeo. É verdade. E isso não é o adequado. Então, existe ali alguns cálculos que a gente faz dentro de uma metodologia correta para considerar as videoaulas um número X dentro dessas 30 horas. Vou usar como exemplo um curso de 30 horas. Então, você vai ter ali umas 5 horas de videoaula, umas 3 horas de videoaula, e além disso, você vai ter também atividades de leitura de texto, atividades de resolução de caso concreto, atividades de debates, atividades, por exemplo, que são fantásticas, que são as chamadas avaliações entre pares, em que há uma determinada resolução de caso concreto, depois o sistema aloca as respostas anonimamente para outros estudantes fazerem a própria correção. Então, assim, existem muitas técnicas, A técnica da sala invertida, em que o conteúdo expositivo é feito em vídeo, mas depois o problema concreto vai ser trabalhado presencialmente em sala de aula, no modelo híbrido, semipresencial. Então, o grande desafio é um desafio pedagógico. As pessoas precisam se especializar, conhecer de metodologia de ensino à distância, que é muito radicalmente distinta da metodologia presencial. O ideal é que, nesse ponto, os cursos presenciais aprendessem com as metodologias à distância, ainda mais na área do direito. Porque, convenhamos, vamos ser sinceros, eu sou professor de ensino superior desde 98, ou seja, eu tenho 22 anos de estrada, eu entrei muito novo como professor, tenho 45, então aos 23 anos eu me graduei em dezembro, em fevereiro eu era professor de faculdade em curso de Direito. Então, o que a gente, na verdade, faz, a maioria dos professores faz é o quê? Ele já tem ali um roteiro de ensino, ele já tem ali um PowerPoint, antigamente eram as fichinhas brancas ali que ficavam amarelas, e ele entra e fala, é isso. Não há preparação adequada do semestre, não há um cronograma de atividades, não há levantamento de objetivos de aprendizagem, não há determinação de outras atividades, senão aquelas provinhas tradicionais, sejam provas abertas, sejam provas objetivas. Isso tudo no presencial é possível ser feito, no à distância não é. Não é possível ser feito porque você precisa ter uma visão do todo do planejamento da disciplina. E esse planejamento tem que estar pronto. Quando você clica para abrir a disciplina, para abrir o curso, você já tem que ter cronograma, você já tem que ter aula gravada, você já tem que ter textos para ler, você já tem que ter disponíveis os casos para serem discutidos, a data em que será discutida, os deadlines para a apresentação das atividades. Então, o ensino à distância ele demanda muito mais preparação prévia e planejamento do que o ensino presencial. Muito mais do que hoje demanda na prática, do que é feito nos ensinos presenciais. Então, é isso. Assim, há muitos desafios. As dificuldades do ensino à distância, claro, são acesso. Por um lado, é interessante isso, Fernanda, a gente avaliar a questão da inclusão quando a gente trabalha com ensino à distância. Sobretudo em alguns ambientes, como as universidades públicas, que têm uma preocupação de inclusão muito forte, isso pode ser olhado de duas formas. Primeiro, claro, é preciso ter cuidado com aquelas pessoas que não têm acesso à internet, sobretudo aquelas que conseguiram passar numa universidade pública, por exemplo, numa faculdade pública. Mas existem possibilidades de bolsas, de ajudas que façam essa inclusão desse grupo de pessoas que não têm acesso. Mas quando a gente pensa na inclusão num panorama mais amplo,
você mesmo deu aí o relato da Legal Hub, a gente começa a ver como é inclusiva o ensino à distância, porque ele consegue chegar em locais em que as pessoas não teriam acesso àquele conhecimento, né? Nos rincões do Brasil aí, em que as pessoas têm algum acesso à internet, pode ser inclusive via telefonia móvel, né? Via celular, essas pessoas que jamais teriam acesso a esse conhecimento, elas são incluídas pelo meio digital nesse mundo de aprendizagem em razão do ensino à distância. Então, o EAD também é uma ferramenta de inclusão muito forte, tendo sempre o cuidado, essa é uma desvantagem, com aquelas pessoas que não têm acesso, ou por questões econômicas, ou por questões de infraestrutura, porque no município, na região em que ela habita, não tem acesso à internet. E, claro, para fechar esse ponto, é preciso ter uma metodologia de estudo que tenha algum grau de responsabilidade e organização maior do que o ensino presencial. Porque o ensino presencial, você chegou, entrou na sala, o reloginho lá está contando, né, das horas do curso. No ensino à distância, não. No ensino à distância, você faz seus horários, o que, por um lado, é muito bom, porque você tem acesso 7 dias na semana, 24 horas. Então, se o seu relógio biológico funciona melhor naquele dia, 2 horas da madrugada, por que você vai estar restrito àquele horário de curso às 9 horas da noite ou às 7 horas da manhã? Não faz sentido. Então, mas, por outro lado, também ele requer planejamento, né? Ele requer disciplina, porque senão as pessoas se perdem. Mas isso tudo dá para fazer. O curso à distância também tem cronograma, também tem datas de fechamento, isso também pode ser programado. Também é importante ter tutores ou gestores da turma que estejam em contato constante com os alunos, mandando e-mail para aqueles que não estão acessando há muito tempo, eventualmente até ligando para saber se há alguma dificuldade, né? Ensino à distância não é ensino distante. Isso é algo que a gente pode também deixar claro. Perfeito. Aqui no Legal Hub a gente tem uma área muito legal, Rodolfo, que é a área de Customer Success, onde a gente acompanha os nossos alunos desde o início da jornada. Como a gente sabe, né, que demanda internet, plataforma, enfim, então a gente faz todo um onboarding com os nossos alunos para que eles realmente estejam seguros ali de todo o processo, como tudo vai acontecer. Eu acho que isso é um grande diferencial, inclusive, para quem trabalha com ensino à distância, com aulas, com transmissão ao vivo, como é o caso aqui do Legal Hub. E eu queria entender de você como que funciona a viabilidade, por exemplo, de um curso de direito à distância. Vamos lá, esse é um dos temas mais polêmicos que tem, né? Ainda mais vindo aí dos meus colegas mais professores. Existem alguns que são radicalmente contra qualquer tipo de metodologia à distância, sobretudo na universidade pública. Mas eu não tenho a menor dúvida que vai depender muito do projeto pedagógico e da interesse da instituição. Dito isso, eu não tenho a menor dúvida que o curso de Direito pode existir, desde que bem planejado, com as metodologias adequadas, com seriedade, e não apenas um projeto de caça-níquel. É possível ter um curso 100% à distância em Direito, com grande, enorme eficiência na aprendizagem. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Talvez aqui e ali uma dificuldade maior com alguns não estudos de caso, mas alguns aportes práticos, né? Alguns júris simulados, mas isso também dá para ser feito intermediado por tecnologia à distância. Então, eu não tenho dúvida. Eu tenho convicção de que sim, é possível ter um curso de Direito 100% digital que vai dar baile em termos de qualidade e uma infinidade de cursos presenciais que existem por aí e vai disputar, junto com cursos presenciais de alta qualidade, ali quem forma melhor os alunos. Para mim, não é o meio que vai diferenciar um curso de excelência. O que vai diferenciar um curso de excelência é a seriedade do projeto, a seriedade, a formação do corpo docente, é a capacitação e competência do corpo docente para lecionar, seja no ambiente presencial, seja no ambiente à distância. As pessoas, Fernando, ficam muito preocupadas em controlar o aluno. Mas o aluno vai se matricular num curso à distância e aí não vai ser ele vai pagar alguém para ficar lá vendo. Depois, quando ele for fazer a provinha, ele vai fraudar. Mas veja,
eu nem queria caminhar por esse lado, mas se quiserem caminhar pelo lado do controle, hoje tem ferramenta tecnológica que você controla. Hoje não é uma tecnologia muito difícil de ser implantada num ambiente virtual de aprendizagem, é o reconhecimento facial. Então, se quer controlar, é só botar, instalar, obrigar, né, que como condição para fazer o curso, que a pessoa tenha um equipamento com câmera. Uma vez que ela tem um equipamento com câmera, você instalou um programa de reconhecimento facial, e não deve ser muito difícil fazer um API para isso, o tempo inteiro o computador vai estar monitorando se é aquela pessoa que está vendo o vídeo, né? Se é ela que vai fazer o exercício, inclusive de tempos em tempos, pedindo que ela faça algum movimento para checar, né? Fazer o que eles chamam de prova de vida, né? De que é ela que está ali mesmo. Então, assim, o controle é possível, mas o que é muito interessante no ensino à distância é que a perspectiva inclusive avaliativa deixa de ser uma perspectiva meramente punitiva para ser também um processo de aprendizagem. Isso pode ser feito no ensino presencial, mas não é tradição fazer isso. O ensino presencial, em regra, nos cursos de direito, é aquela avaliação punitiva. A pessoa chega ali, faz uma questão aberta ou fechada, subjetiva ou objetiva, né? E aí o professor corrige e dá nota, ponto. Poucos são os professores que voltam e ensinam, e explicam, ou o aluno tem uma outra oportunidade, até porque como é que você vai dar uma outra oportunidade e gastar mais um tempo de aula para 50 alunos para refazerem a atividade? No ensino à distância, as questões objetivas, só para dar um exemplo, elas são questões que vão valer ponto, mas são processos afirmativos. Eu falo isso com os meus alunos lá na Faculdade de Direito, lá na UFMG. Algumas atividades, alguns questionários, algumas avaliações eu ponho online. E eu dou o seguinte possibilidade para o aluno. Estou chutando, vamos colocar lá, 20 questões de VOF. Eu falo, olha, 20 questões de VOF. Você vai ter 2 tentativas para fazer. Você vai fazer uma primeira tentativa. Quando você clicar em submeter, você vai ver exatamente o que você errou e o que você acertou. E aí, o que você errou, você copia e melhora, muda para a próxima tentativa. Porque aí, quando você for fazer a segunda tentativa, você aprendeu e você fixou o entendimento sobre a resposta correta. Então, você sai com conhecimento muito maior sobre aquelas questões do que se você estivesse fazendo aquela provinha fechada, com o professor preocupado se o aluno não está colando, e depois vem um professor e dá aquela nota final e o aluno não teve a oportunidade de aprender com os próprios erros. Eu até brinco com os alunos, falo, olha, a tentação de pegar o gabarito é alta. Pegue um gabarito, não tem problema não. O primeiro que fizer, se você quiser, eu já dou o gabarito para você. Como você vai ter 2 chances, se você está preocupado com nota, faça a primeira, estude e faça a primeira sem copiar gabarito. Aí, se você não tiver ido bem, as respostas que você errou, você aprende com elas e fecha a prova na segunda tentativa. E só para dar um exemplo de como é que o processo de avaliação é um processo também de formação, né? Então, há vários desafios para introduzir um curso de direito 100% presencial. O primeiro desafio é o preconceito. Esse é o primeiro desafio. Preconceito de boa parte dos que hoje se encontram no mercado, dos bacharéis que estão no mercado. Vai inundar ainda mais bacharel no mercado. Esse é um preconceito. Preconceito contra o ensino EAD, como se o ensino EAD fosse sinônimo de ensino ruim, e a gente já viu que não é. Ensino presencial. Aliás, isso é curioso, né? Se a gente for basear com algum critério objetivo, qualidade de ensino, e a gente tirar, por exemplo, como um dos critérios, não estou dizendo que é o melhor, não, mas vamos pegar um critério, a prova da OAB. 80%, 75% dos alunos que supostamente fizeram as faculdades em cursos presenciais que são bons, bombam no exame da OAB. Ou seja, nós temos um índice muito baixo de alunos que passam no exame da OAB, que não é um exame mais difícil do mundo, é um exame médio em termos de dificuldades. Então, quando a gente vai olhar e percebe que 100% das faculdades são presenciais e que 75% não consegue formar alguém para passar no exame da OAB, é um dado que joga contra o ensino presencial. Alguma coisa está acontecendo nesse ensino que é ruim. Então, não é o argumento, não vale o argumento por si só de que o EAD é ruim. Então, é preciso vencer o preconceito, é preciso vencer a resistência da Ordem dos Advogados do Brasil, que pressiona o MEC,
para que não haja cursos 100% EAD em Direito, mas já existem alguns projetos lá. O MEC andou movimentando o processo de autorização desses cursos no ano passado. Isso é uma questão de tempo. Mais dia, menos dia, nós teremos no Brasil curso 100% à distância em Direito. Quanto tempo a gente não sabe, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas o futuro é claríssimo em relação a isso. E, mais uma vez, não precisa ser 100% à distância. Pode ser, não tem problema nenhum em ser. Mas se a faculdade quiser mesclar com ensino presencial, também é possível fazer ensino semipresencial. Então, a gente tem um desafio para a introdução aí do ensino do curso de Direito 100% à distância. Para resumir e fechar, basicamente, preconceito enorme, um preconceito equivocado e resistência institucional da Ordem dos Advogados para que isso saia. Não fosse isso, a gente já teria cursos como temos em várias áreas, né? A gente precisa lembrar que o direito é uma ciência social aplicada. Então, tanto na área de ciências humanas quanto na área de ciências sociais aplicadas, a gente já tem autorização de curso 100% à distância. Ainda não chegamos no direito, mas vamos chegar. Boa! Olha, você que está aí assistindo, maratonando aqui a nossa maratona digital com o Rodolfo, professor, posso te dizer que eu sou a prova viva de que ensino à distância é para guerreiros, pessoas disciplinadas, porque eu fiz ensino à distância e realmente, assim, as atividades, era o AVA, né? Fóruns de discussões, avaliações. Eu achei muito interessante isso que você falou sobre as tentativas, né? Então, você consegue ali fazer 2 tentativas, tem até o horário lá, que você vai perder nota se você não entregar até aquele dia. Então, ou seja, precisa de muita disciplina, é ensino de qualidade, sim, claro, né? Tem aí os bons, os que precisam melhorar, os que estão no caminho certo, enfim. Mas é muito realmente para pessoas que são guerreiras e firmes. Então, ensino à distância, você que tem preconceito aí, acabe com esse preconceito sobre ensino à distância, viu, pessoal? Bom, Rodolfo, sobre o que eu comentei lá no começo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre exemplos de boas práticas metodológicas de ensino digital. Sem dúvida, realmente é sempre um desafio, né, e uma barreira que a gente precisa quebrar, tanto para o professor quanto também para o aluno, não é verdade? E qual é a lição que você tem para nos passar sobre isso? Ótimo, é isso aí. Eu vou dar 2 exemplos assim para que a gente possa visualizar como alguma metodologia de ensino mediada à distância, ela para determinadas atividades de aprendizagem, ela é bastante superior em termos de eficiência do que o presencial. E falo especificamente para o curso de Direito. Vejam só, eu estava dizendo, né, antes, que as pessoas esquecem que Direito não é ramo de conhecimento das ciências humanas. Não é. O Direito é ramo de conhecimento das ciências sociais aplicadas. Então, a aplicação do conhecimento, sobretudo para a resolução de casos concretos, para a argumentação jurídica, no caso dos cursos de Direito, elas fazem parte da essência da formação. Algo que, mais uma vez, a gente vê como são equivocados a maioria das faculdades de Direito, que são formadas basicamente por aulas expositivas, em que o aluno, no final das contas, não consegue fazer uma argumentação jurídica e justificar a solução de um caso concreto, ou criar, eventualmente, um capítulo de um projeto de lei, enfim. Então, uma das técnicas de aprendizagem muito importantes que devem ser associadas a um projeto sério de formação em direito é a famosa orientação para problemas, soluções orientadas para problemas, que podem ser intermediadas através dos famosos cases, famosas resoluções de caso concreto. Isso a gente usa muito lá no IDDE, por exemplo. Em todo curso nosso, sobretudo os nossos cursos de pós-graduação, por exemplo, a gente faz muito. A atividade da disciplina é uma resolução de caso concreto, porque é preciso treinar a capacidade argumentativa para solucionar aquele case e, assim, aplicar o conhecimento teórico. Porque a gente sabe, quem forma numa faculdade tradicional, que é uma faculdade basicamente expositiva, ele sai para o mercado e toma uma paulada. Porque a primeira questão, quando ele vai
fazer um concurso, ou quando ele vai fazer um parecer, quando ele vai advogar, quando ele vai decidir, enfim, quando ele vai propor uma ação, uma medida, ele não vai ficar discutindo conceitos jurídicos. Ele vai ter que propor a mobilização de um conceito jurídico associado a uma resolução de um caso. Estou chamando de caso aqui, mas a aplicação concreta daquele conhecimento, dadas as especificidades daquele ambiente fático que ele vai ter que aplicar. Então, o ensino presencial é muito difícil de você, como professor, aplicar um estudo de casos adequado em sala de aula. Vejam só como funcionaria, né? Tradicionalmente. Como deve funcionar um estudo de casos, vamos aplicar no ambiente presencial e depois vamos ver como ele é aplicado no ambiente digital. Quando ele é aplicado no ambiente presencial, vamos imaginar que são 50 alunos, tá? Chega lá o professor com 50 fichinhas debaixo do braço. Então, ele chega lá com 50 papéis. Aí ele vai entregar um papel para cada aluno. Aí no papel vai estar descrito assim, olha, o caso é esse. Pense, avalie, pesquise e eu quero que você responda estruturado pelas seguintes questões. Então, por exemplo, alguns estudos de casos que eu faço. Eu quero que você me apresente uma solução a favor de A, eu quero que você apresente uma solução a favor de B, que é o contrário, e depois eu quero que você apresente a sua solução. Porque aí você vai conseguir conjugar argumentações jurídicas, estruturar respostas, que você vai ser testado ao longo da sua vida como profissional, por um lado e para o outro, e também ter sua própria opinião específica. Aí você imagina, isso numa sala de aula. Aí eu entrego isso numa segunda-feira, 9 horas da noite. Aí o aluno, na segunda-feira, 9 horas da noite, ele vai ter até 10h30 ali para poder pesquisar. Vamos imaginar que eu libere. Vamos já usar alguma tecnologia digital. Podem pesquisar aí no laboratório de informática ou no celular, mas às vezes não é para ele ali o melhor momento, ele está com a cabeça cheia, brigou com a namorada, está devendo, enfim. Aí, uma vez que ele cria essa resposta, ainda que ele entregue na próxima aula, para que a coisa funcione, eu preciso que ele fale. Porque o processo oral também é um processo, o processo não só oral, mas o processo de transformação daquela resposta e exposição daquilo é importante. Então, eu vou dar para ele lá 10 minutos de fala ou 5 minutos de fala. Se eu tenho uma sala de 50 alunos, imagine só a bagunça que isso vai virar. Quanto tempo eu vou precisar de aula para que todos os 50 alunos falem 10 minutos, ou se exponham, né, a sua solução em 10 minutos. Aí depois eu tenho que fazer uma aula de fechamento. Então, vejam, no ensino à distância é simples. Eu posto a atividade, escrevo o que eu quero que seja feito. Da mesma forma, a minha folhinha vai estar lá virtual. E aí o aluno vai ter um deadline, 1 mês, 2 meses, 20 dias, para ele pesquisar quando ele quiser, na hora que ele se sentir mais à vontade, e ele vai registrar isso. Quando ele registrar isso, o sistema vai abrir para todo mundo que registra a resposta do colega. Então, ele vai aprender com os colegas. E aí, depois, eu posso fazer uma atividade presencial em que a gente debata. Aí já todo mundo instruído, todo mundo já feito essa aprendizagem, e o processo de aprendizagem através desse método intermediado à distância é muito mais eficiente do que se fosse feito em sala de aula. Eu gastaria uma única aula presencial para poder fechar tudo isso, enquanto no outro eu gastaria 3, 4, 5 aulas presenciais e não teria o mesmo nível de eficiência e aprendizagem. O ensino à distância também, as metodologias podem envolver avaliação entre pares, que é um negócio fantástico, esse mesma resolução de caso, uma vez que o aluno poste, o próprio sistema tem como fazer isso via sistema, os sistemas em regra têm essa funcionalidade. Ele aloca de modo anônimo para 2 outros alunos fazerem a correção daquela prova e pontuarem os seus colegas. Isso é uma técnica de aprendizagem fantástica que é muito melhor ou muito mais eficiente quando feita pela plataforma à distância. E só para dar 2 exemplos, Fernanda. Por favor, assim, Rodolfo, fique à vontade. Só para dar esses 2 exemplos de técnicas, de ferramentas voltadas a processos avaliativos de aprendizagem que acabam sendo muito melhores se feitos intermediados por uma plataforma online. Perfeito, muito obrigada. Rodolfo Viana, sensacional receber você aqui na nossa maratona digital. O Legal Hub valoriza muito profissionais que de fato são atuantes no mercado, têm background mesmo, porque esse
é um dos nossos diferenciais. Eu queria que você deixasse, por favor, uma última mensagem sobre esse assunto que é tão importante aí para a nossa sociedade, para todos os alunos que estão nos acompanhando, os Hubbers, nossos Hubbers, aqui a gente chama de Hubber, viu? Deixa também aí o seu arroba para a galera acompanhar o teu trabalho, te seguir também. Fica à vontade, Rodolfo. Então, vamos lá, meu nome é Rodolfo Viana Pereira, o arroba R Viana Pereira, é o arroba do Instagram, ou, enfim, LinkedIn, em regra eu uso R Viana Pereira, fica aí como registro. Acho que o recado final é lembrar que o processo de aprendizagem, se você busca uma formação de qualidade, é preciso ter muito cuidado com quem oferece essas formações de qualidade. A gente sabe que existem instituições que se preocupam com a qualidade, como é o caso da Legal Hub, como é o caso do IDDE, mas tem outras instituições que, muito embora tenham um apelo de marketing, um apelo comercial forte, acabam não se preocupando muito com a qualidade do projeto, do curso, da capacitação oferecida. Formação não é commodity. Quando você vai comprar um curso de atualização em processo civil, sei lá, um curso, minha praia, né? Eu sou advogado, atuo muito no direito eleitoral, advogo no eleitoral muito fortemente. Um curso de direito eleitoral, por exemplo, é claro que você não vai querer comprar uma banana, não vai querer comprar, né? Você não quer comprar commodity, você quer comprar algo que de fato ajude a transformar a tua competência profissional na área. Pouco importa qual profissão do direito você exerce. Então, primeira preocupação é sempre com o histórico da instituição e a qualidade do curso oferecido. É claro, isso tudo vai ter uma compatibilidade também com o teu orçamento, porque há cursos mais caros e cursos mais baratos. Aí, Fernando, uma coisa bem importante dizer também é que as pessoas têm um equívoco gigantesco. Elas acham que o curso EAD tem que ser um curso gratuito ou um curso de valor baixo. Não é bem assim, né? Os cursos de educação à distância, eles também têm planejamento, também têm outros custos, e não é porque eles podem ser cursos com maior ganho de escala que necessariamente, eles devem ser cursos muito baratos. Claro que, em regra, eles têm essa vantagem de poder ser mais baratos do que cursos presenciais, porque eles podem ganhar escala. Mas tem muita gente que acha, e isso é um equívoco, que só por ser EAD tem que ser um curso que vale trocado. Essa é uma lógica equivocada. Então, a preocupação deve ser com qualidade, deve ser com o histórico da instituição, claro, com o corpo docente, etc. E fiquem cada vez mais atentos também para cursos digitais, cursos intermediados à distância. Por mais que exista ali uma primeira, de quem nunca acessou, por mais que tenha ali uma primeira dificuldade, hoje em dia a nossa vida já é intermediada por tecnologia digital, então ninguém tem dificuldade em fazer curso à distância. Vai ter um desconforto aqui, um planejamento aqui, ali diferente, mas já se adequa. É muito fácil fazer um curso à distância, não há grandes dificuldades nisso. Então, o que eu quero deixar é que os cursos de educação à distância vieram para ficar, inclusive no direito. E em breve teremos cursos de direito 100% à distância. E o importante, claro, é lembrar que isso é positivo, não é ruim, não é ruim. Muito embora, isso ficaria para uma outra oportunidade, não é objeto aqui hoje, teremos sim impactos radicais, sobretudo na carreira docente. Vai haver uma certa uberização da profissão de professor, e isso é algo que deve ser também avaliado, né? Assim, medidas de proteção em relação a isso, mas que veio para ficar, não tem a menor dúvida em relação a isso. E para o consumidor, para quem é cliente, para quem está em busca de formação, quer uma formação adequada, o curso à distância serve como o curso presencial, ele é tão bom quanto. Claro que há bons e maus, basta você saber pesquisar e escolher aquele que de fato é adequado. Muito bom, ó, palmas. Muito bom. Pessoal, aproveitando aqui esse assunto, só vou soltar um spoiler aqui.
Fiquem ligados, porque Legal Hub está chegando com muita novidade sobre esse assunto, viu, Rodolfo? E para você, então, que acompanhou a nossa maratona digital aqui com a gente, nosso muito obrigada. E, claro, para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para, claro, ficar muito mais por dentro de toda a inovação que acontece no mercado jurídico. Legal Hub, não seja um dinossauro. Obrigada! Tchau, um abraço. Sejam muito bem-vindos à Maratona de Direito Digital. Eu sou Luiz Felipe Rasch, sou Head de Educação do Legal Hub e Head de Negociação e Vendas para advogados. E hoje a gente está aqui para falar de toda essa transformação que o direito digital tem trazido para a sociedade e principalmente para a nossa classe. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Ana Paula Pavelski, que é advogada trabalhista, sócia do escritório Ziperelli Minar de Advogados Associados, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, especialista em Direito e Processo do Trabalho pelo Unicuritiba, é também coordenadora da especialização em Direito e Processo do Trabalho, professora de graduação no Direito do curso jurídico, professora da Escola da Magistratura do Trabalho e integrante da diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Ainda é conselheira estadual da OAB Paraná e árbitra da Câmara Nacional de Arbitragem Trabalhista. Eu já agradeço muito a tua parceria, a tua participação aqui com a gente. É sempre um prazer estar conversando contigo e com certeza a gente tem muito para aprender e somar aí a partir dos teus conhecimentos. Obrigado pela participação, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço todo esse convite aí do Legal Hub, né? Mais uma vez pela parceria aí, pela participação. Vocês têm promovido uma série de eventos muito bacanas, muito atualizados aí, né? Essa galera que nos assiste, que está procurando mesmo atualização, essa discussão toda sobre temas aí que estão tão, eu diria, pujantes, e essas questões de inovação que a gente tem visto, né? Acho que o momento que a gente está vivendo, apesar de ser um momento aí delicado em termos de saúde internacional, inclusive saúde mundial, acabou, na verdade, instigando para que vários assuntos que a gente conversava, né, que talvez um dia fosse acontecer, que a gente visse uma aceleração aí desses acontecimentos, né, em todas as áreas, mas especialmente aí na minha área, que é Direito do Trabalho. Então, eu quero agradecer muito, né, agradecer também o jurídico aí pela parceria com vocês e pela indicação sempre do meu nome também. Perfeito. De fato, todas essas mudanças, elas requer que a gente passe a olhar com um pouquinho mais de atenção e se voltar aí para essas atualizações. Esses temas são os temas que vão tocar aí e vão dirimir todas as questões que a gente entende que vão surgir a partir de agora, e com certeza a tecnologia e a internet revolucionaram tudo, principalmente como as pessoas se comunicam, mas também como elas trabalham. E nessa era digital e com todas essas mudanças, as pessoas com certeza precisam e querem estar bem assessoradas juridicamente, porque os riscos eles são imensos e eles estão se atualizando, eles também estão mudando em virtude de tantas mudanças. E aí os indivíduos de rede, de e-mail, de acesso a conteúdo lícito ou ilícito, com certeza tem impactos diretos no direito do trabalho. Como que a professora vê essa questão para esse momento? Então, a gente tem efetivamente uma grande, né, um olhar agora também desse mundo digital e de todas essas questões que envolvem o mundo digital para o direito do trabalho, porque muitas pessoas foram forçadas, né, por causa da questão do Covid-19 a trabalhar de casa, né? Então a gente tem esse trabalho, né, o teletrabalho, vamos dizer assim, né, o que algumas pessoas chamam de home office, que é o que está acontecendo, as pessoas trabalharem em casa é o home office. O teletrabalho não envolve só isso, porque eu posso trabalhar de vários lugares aí, não só da minha casa, né? Mas a gente vive esse período agora, com certeza, né? A gente tem uma série de questões envolvidas
com relação ao uso do e-mail corporativo, uso de ferramentas, sejam corporativas, sejam do empregados, o acesso a informações, porque agora, por exemplo, né, mesmo no meu escritório, a gente passou a trabalhar num regime de teletrabalho muito mais sensível do que antes, né? E a gente tem que ter acesso ao servidor, às nossas pastas, às informações, aos dados, às petições, enfim, para poder cumprir com o nosso trabalho, e assim está acontecendo em muitas empresas. Então, com certeza, a gente tem uma série de discussões e de cuidados a serem tomados por conta desse acesso de dados remotos, vamos dizer assim, né? Eu vejo também meus clientes, e isso é fato, e o mundo corporativo como um todo, investindo também nessa segurança da informação, não só em termos de hardware e softwares com relação, né, a tomar cuidado com invasores, com hackers, enfim, mas todo esse cuidado com o manuseio das informações, efetivamente falando, porque a gente, né, logo aí, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, mas logo a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados também entrando em vigor, então a gente tem uma série de questões para discutir e tomar muito mais cuidado do que a gente já está tomando nos dias de hoje, né? Antes de ontem mesmo eu li a notícia de que a gente está vivendo um momento nos escritórios da advocacia como um todo que os escritórios estão tendo dados sequestrados, né, por invasores aí na internet, coisas que a gente via acontecendo com grandes empresas ou mesmo com o poder público. A gente está vendo acontecer agora, inclusive, né, no ramo dos escritórios da advocacia e mesmo em clientes nossos, essa questão de sequestro de dados. Então, isso é muito importante, com certeza, a gente discutir. E mais do que a gente discutir, em termos trabalhistas, a gente orientar também os empregados como eles devem agir, como eles não podem agir, né, de forma a garantir essa segurança do empregador e de todos os, né, terceiros e stakeholders também envolvidos nessa relação aí com o empregador. Faz total sentido a gente passar a olhar mais por essa ótica e cuidar justamente dos dados. E vamos aproveitar e pegar esse gancho logo, porque é um assunto sensível, é uma lei que vai entrar em vigor em breve, mesmo que a gente não tenha aí uma data certa ou as mudanças tenham acontecido e alterado a data de vigor, de início de vigência da lei. A privacidade ainda dos dados é importantíssima. E aí a gente tem um empregador que pode estar buscando dados para comprovar até a capacidade profissional do empregado ou que ele de fato tem trabalhado as horas que ele foi contratado para trabalhar ou para prestar o seu serviço. E com certeza aí surgem inúmeros regramentos e modos de tratar esses dados que passam a ser dados muito sensíveis, né? A própria LGPD tem definições específicas para dados sensíveis e nessa relação do trabalho e na relação até acadêmica, profissional, os desafios eles vão surgir como uma avalanche. Os operadores do direito vão enfrentar diversos dilemas com relação a esse tema de proteção de dados. Qual a sua opinião com relação a isso, considerando já esse aspecto trabalhista, como você bem pontuou? Então, a gente está trabalhando com isso, né? Eu estou trabalhando com isso não só academicamente, mas também profissionalmente estou trabalhando com isso. Então, o que a gente está percebendo? Primeiro que a gente vai ter, Luiz, e a tendência é ter uma situação de efeito em cadeia disso, porque eu vou ter, na verdade, por exemplo, aqui no escritório, clientes que já estão me exigindo conformidade com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai ter, nós temos que cumprir, temos que exigir também dos nossos prestadores de serviço essa situação, e isso vai acontecer em todos os âmbitos, em maior ou menor grau, vai acontecer em todos os âmbitos, né? Agora, o que a gente está percebendo é que, em termos trabalhistas, primeiro o empregador tem que tomar cuidado com o acesso aos dados pessoais que eles têm, que o empregador tem dos empregados, porque a gente tem dados sensíveis, né? Porque nome, dados pessoais, endereço, questões até envolvendo muitas vezes dependentes, planos de saúde, né? Os dependentes de plano de saúde por aí afora, questão de salários, e assim vamos, né? E aí a gente tem a questão também envolvendo a própria manipulação de dados pelos empregados, né? Então, a gente vai ter que, com certeza, promover alterações nos contratos de trabalho para prever, né, que os empregados precisam observar os ditames aí da LGPD, sob pena, inclusive, de incorrer em falta grave, que é o que na área trabalhista vai acabar acarretando a justa causa. Agora, é claro,
eu não posso do dia para a noite, vamos dizer assim, esperar que todos os empregados tenham ciência e consciência do que podem ou não podem fazer. Então, dentro daqueles treinamentos, né, que os programas de LGPD necessitam, a gente precisa que o DPO e mesmo que o empregador promova treinamentos para os empregados para explicar para todo mundo tanto a classificação de dados, né, como é necessário, o que é necessário para fazer e o que pode e o que não pode na manipulação desses dados, né? Mas a gente tem sim uma série de implicações trabalhistas aí da LGPD e, como eu disse e repito, isso vai ser um efeito em cadeia, porque o teu cliente vai te exigir, o teu fornecedor vai te exigir e assim por diante. Com certeza. E o uso da tecnologia que incentiva tudo isso, né? A gente transitou aí na nossa carreira jurídica por momentos em que o uso da tecnologia era muito baixo ou restrito, e numa evolução muito rápida no período de tempo, tudo mudou e agora, mais que nunca, mais rapidamente ainda, o uso da tecnologia ele não só é necessário, como ele é imprescindível para a execução de qualquer tipo de trabalho, né? A gente ficou fundado aí em internet, a gente fica fundado em aparelhos digitais, até porque geram uma facilidade. A gente passa a perceber quão mais fácil é estar conectado 24 horas por dia ou até trabalhar um tanto a mais porque o contato se torna mais fácil, porque se torna mais fácil de resolver de certo modo, e isso vai gerar impactos trabalhistas, como a gente já consegue imaginar aí de pronto, né? A questão de descansos diários, semanais ou férias, períodos efetivamente trabalhados ou não, e mesmo aí tendo o Marco Civil da Internet ou leis voltadas para o ambiente eletrônico, as nossas leis trabalhistas elas vão sofrer um impacto e com certeza a gente vai ter aí discussões acaloradas sobre como agir e como mencionar e dirimir todos os conflitos que vão surgir em virtude da utilização de tanta tecnologia e de tantos aparelhos durante a jornada de trabalho. E aí, como que fica esse problema? Olha, nesse ponto, Luiz, a gente tem já, desde a reforma trabalhista, né, uma alteração na CLT prevendo especificamente questões envolvendo o teletrabalho lá no artigo 75A e seguintes da CLT, questões contratuais, né, então o empregado presencial ele pode ser convertido para teletrabalho por mútuo consentimento com o empregador, aquele empregado que está em teletrabalho ele pode reverter por o trabalho presencial, mas daí tem que ter lá em condições normais, né? Não em condições de Covid, em condições normais tem que ter pelo menos 15 dias para voltar, enfim, né? A reforma trabalhista também já trouxe a situação de que fica a cargo de empregado e empregador combinar quem é que vai disponibilizar os meios, né? Então, um notebook, um celular, um tablet, a internet, vai usar do próprio empregado, o empregador tem que fornecer isso, quem que arca com a despesa de tudo isso. Então, quer dizer, isso tudo vai ter que ser previsto em contrato entre as partes, a CLT já traz. Agora, essas questões envolvendo jornada de trabalho, a gente tem aqui um ponto delicado, porque a reforma trabalhista também inseriu no artigo 62 da CLT o inciso 3, dizendo que ao teletrabalhador, assim, lato sensu, ao teletrabalhador, não se aplicam as regras de duração do trabalho. Então, tudo aquilo que a gente vê lá na CLT, do artigo 57 até o 75, vamos dizer assim, que tem limites de 8 horas por dia, 44 semanais, intervalo intra-jornada, aquele famoso intervalo de almoço, intervalo entre jornadas, adicional noturno, horário noturno, enfim, tudo isso tá, não se aplicaria para o teletrabalhador. Tá? Porém, o que a gente tem que lembrar? Que esse artigo 62 da CLT, ele sempre foi muito discutido em outros aspectos na Justiça do Trabalho, né, que é o trabalhador externo e o cargo de confiança. Então, o que a gente tem visto é a Justiça do Trabalho dizer que eu não posso presumir que o teletrabalhador, no primeiro momento, que eu não posso presumir que o teletrabalhador simplesmente não tem jornada controlada e não tem direito a horas extras e todos esses regramentos de jornada, né? A Justiça do Trabalho, a tendência do que a gente vê de decisões anteriores já é de avaliar o que acontece efetivamente na prática. Eu tenho como empregador meios de controlar esse teletrabalhador. Por exemplo, a gente tem hoje programas que controlam a quantidade de toques que a pessoa deu aí, né? Ou seja, a quantidade de trabalho produzida, a questão de programas que também ficam de tempos em tempos tirando foto com a câmera do aparelho para ver se é você mesmo trabalhando ou se você está botando alguém no seu lugar, né?
Então, a gente tem uma série de situações que já eram de discussão na Justiça do Trabalho e que, com certeza, como a gente não vivia uma realidade tão grande de teletrabalho, com certeza elas vão ser muito mais acaloradas agora. Questões envolvendo também ergonomia, né, do trabalho, a questão de doenças do trabalho, isso tudo vai ser, com certeza, bastante discutido, porque é dever do empregador orientar o empregado já pela CLT, enfim, mas eu posso simplesmente dizer que porque eu orientei o empregado e fiz ele assinar um papel dizendo que ele sabe, será que eu já estou isento de qualquer tipo de responsabilidade por uma doença laboral aqui, desenvolvida pelas condições de trabalho? Isso tudo é uma discussão importante também. E também, nesse sentido da jornada, por um outro lado, o que a gente conhece por direito à desconexão. O que a gente está percebendo, né, nesse tempo que a gente está vivendo aí? Que a gente está ligado em 3, 4 coisas, às vezes, ao mesmo tempo, né? Eu já tive dias que eu estava ligada em reunião de um conselho que eu faço parte, aí reunião de coisas acadêmicas, e daí vendo alguma coisa de live também, porque eu não queria perder aquilo. Então, a gente fica... né, eu, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer para você que a gente tem trabalhado mais, né, à distância, enfim, mas tem trabalhado mais nesses dias aí. Então, quer dizer, como a gente percebe agora, como é difícil eu efetivamente conseguir me desconectar. Então, a gente vai ter realmente uma série de discussões em que até que limites o empregador, mesmo que ele não me cobre horário, ele pode cobrar a minha presença, cobrar o meu resultado, cobrar a minha resposta, porque, afinal de contas, eu tenho que ter esse direito de descanso também, de me desconectar de todas essas tecnologias, sob pena, Luiz, de a gente começar a ver mais e mais pessoas com doenças psicológicas, a exemplo da síndrome de burnout, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse esgotamento, com esse estresse digital que, com certeza, a gente vai estar vivendo se a gente não conseguir se limitar e se educar para essa nova realidade, com certeza. Isso é um dilema. E tantas mudanças, elas fazem parte de tentar assimilar um novo modelo de negócio, né? Ou novos modelos que venham a surgir, que sejam execuíveis durante períodos de transformação, ou que acompanhem tanto a transformação da sociedade de um modo bem geral. E esses avanços tecnológicos, esses avanços mercadológicos, tendem a criar modelos de negócios que podem pôr em xeque aí esses princípios ou os regramentos que a gente já vê da lei, e mesmo com a recente reforma. E uma discussão que surgiu, que é inevitável da gente trazer e ter a tua opinião sobre ela, é a questão de vínculo empregatício em situações como, por exemplo, o Uber, onde a gente teve diversas decisões e diversas demandas nas mais diferentes cortes do país acerca da possibilidade de vínculo empregatício ou não nesse tipo de modelo de negócio. E muitos ainda devem surgir, e como isso vai ser recebido aí pelo direito do trabalho nesse momento? Esse é um assunto bem, eu diria, espinhoso aí, né? Na verdade, não só do Uber, mas de vários outros trabalhadores de plataformas. Agora a gente viu os entregadores também num papel aí bem proeminente, né? A gente viu essas pessoas de uma forma bastante indispensável aí, mas o que acontece é que a gente tem realmente novos modelos de negócio, né? Essa questão da gig economy, da economia do compartilhamento, isso está desafiando efetivamente novas realidades de negócio, e que a gente vai precisar, com certeza, quebrar paradigmas, porque aquele nosso conceito tradicional de subordinação que a gente estuda na faculdade, enfim, eu não vou dizer, né, conceito de 1943, porque esse discurso de que a CLT é obsoleta, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma esse tipo de discurso, mas o fato é que a gente precisa, sim, né, de uma nova interpretação, de interpretações diferenciadas para novas realidades, porque o que a gente tem de interpretação, ainda não digo nem posto só na lei, mas de interpretação ainda não abarca todas as realidades que estão vindo. Agora, o fato eu particularmente, Luiz, eu não consigo enxergar vínculo de emprego com especificamente o motorista de Uber, o aplicativo, né? Essa realidade específica. Agora, o fato é que a gente não pode deixar esses trabalhadores à margem de qualquer proteção, como a gente está vendo, né? A gente precisa minimamente de uma legislação
que ao menos tenha aspectos previdenciários para esses trabalhadores, que se essa pessoa, por exemplo, se acidentar, ela tenha direito a receber um benefício previdenciário, se ela, né, que ela tenha ao menos uma garantia de depois uma aposentadoria, enfim, porque a gente vê que tem pessoas que não estão só complementando renda com essas atividades, mas estão fazendo delas a sua atividade profissional efetiva, né? Eu admiro muito, enfim, mas a gente vê que a nossa legislação precisa aqui de pontos específicos, não necessariamente de querer regular dizendo que tipo de relação é essa ou não. É vínculo empregatício ou não. Não é isso só o mais importante hoje. O mais urgente, na verdade, é essa questão de ter um mínimo de proteção no ordenamento jurídico para esses trabalhadores, porque eles ficam à margem de qualquer proteção, efetivamente falando, né? E é isso que não pode acontecer. A gente tem, sim, a situação controvertida na Justiça do Trabalho, mas a gente já teve uma primeira decisão do TST que não é vinculante, que com certeza naquela corte a gente vai ter ainda uma série de discussões sobre o assunto, mas uma decisão que reconheceu que não existe o vínculo de emprego entre o motorista do Uber e o aplicativo. Então já é um sinal, né, de que a própria Justiça do Trabalho tem reconhecido também, no geral e na maioria das decisões, essa nova realidade aí das atividades. Então isso é uma coisa também a ser considerada. Com certeza é esse um assunto importantíssimo e, mais uma vez, aprecio demais o entendimento do fator humano. Independente das evoluções digitais ou do mundo digital que se cria, o fator humano ele precisa ser sempre levado em consideração. Mais que o direito trabalhista, mais que um vínculo especialmente, a gente está falando de pessoas do outro lado que precisam de cuidado e a lei serve justamente para dar atenção a essas pessoas. Mas eu só posso te agradecer por essa participação, uma verdadeira aula imersiva, num pocket de aula que a gente teve aqui agora, trazendo tantos assuntos do direito do trabalho e tantas discussões que tem muita coisa para acontecer e muito para rolar, mas servem aí como uma introdução e um bom norte para essa nossa maratona do direito digital. Obrigado mesmo, Ana, obrigado por sempre estar à disposição e sempre estar ajudando e contribuindo com tanto conhecimento. Obrigada mais uma vez, eu que agradeço o convite, Luiz, e estou sempre à disposição de vocês aí. Esse assunto, com certeza, é um assunto que eu digo para você que eu fico feliz de estar participando dessa discussão, né, dessa virada aí que a gente tem nas relações de trabalho, nas relações como um todo, e para mim é uma honra estar participando aí como vida mesmo desse momento e poder dar opinião nessas discussões. Obrigada pelo convite e estou à disposição de vocês sempre. É isso aí, pessoal. Então não percam nenhum outro episódio da Maratona de Direito Digital. Nós aguardamos você aqui no Legal Hub. Olá, parabéns a você que participou da nossa Maratona de Direito Digital da Legal Hub, uma escola de inovação jurídica. Muito obrigado pela sua presença. Nós temos a convicção, temos a certeza de que você teve uma experiência incrível por meio do conteúdo compartilhado por esses profissionais incríveis. Eu sou o Head, professor Alan Lopes, do curso de Direito Digital. Fica o convite para que você possa conhecer e ser um dos nossos alunos. Nós vamos falar sobre vários temas de direito e tecnologia, como internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, smart contracts, crimes digitais e muitos outros. Venha participar conosco dessa transformação. O direito digital é a revolução do direito. Eu encontro vocês lá. Um abraço e até lá.